Paul Wall from HuffPost. Prime Minister, what advice have you got for parents who think that their children may well be suffering from school closures this summer in a few weeks' time? Or both of your advisors want to give a bit more explanation on that? Yes. Well, look, I mean, on school closures, we don't think that schools should be closing in principle. We think, if possible, schools should stay open, but that school authorities should follow the advice of Public Health England. That's where we are. Shall I add something to that, Prime Minister? The Department of Health has announced in the last half hour that 14 more people across Britain have died after testing positive for coronavirus. It brings the total number of deaths here in the UK so far to 35. The Health Secretary for England, Matt Hancock, has warned that the measures the government would take to combat the coronavirus will disrupt the ordinary lives of almost everybody in the country. He confirmed that it looks as though we're now approaching the fast growth part of the upward curve, and without drastic action, cases could double every 5 or 6 days. That means that, if possible, you should not go out even to buy food or essentials. No dia 16 de março, fui à coordenação do ensino do Reino Unido, em Londres, para tirar cópias para as minhas aulas. O encerramento das escolas, onde funcionam os nossos cursos, era um dos assuntos do momento, apesar de o governo britânico insistir que não tinha intenção de o fazer. As cópias que tirei são de apresentações que uso nas aulas, uma espécie de manual ou guião adequado aos programas dos exames de português do sistema de ensino britânico. Uma espécie de manual que funciona ao mesmo tempo em papel, como apresentação na aula ou como material em linha, com vídeo, som, ligações e atividades que os alunos podem rever em casa. Cada uma das unidades está disponível na internet. No dia seguinte, 17 de março, uma escola em que o português faz parte do currículo pediu-me para começar a preparar material para disponibilizar online, caso tivessem de cancelar as aulas. Estava preparado. Nesse mesmo dia, o Instituto Camões decidiu encerrar as aulas presenciais. As escolas britânicas encerrariam 3 dias depois. No dia 20 de março estava a fazer o primeiro ponto da situação, enviado por e-mail para a coordenação do ensino. A primeira preocupação foram os alunos que se estavam a preparar para exame. Para os mais novos, que iriam fazer exame do GCSE, quer dizer, no final da escolaridade obrigatória, publiquei atividades de preparação para o teste de oralidade. A partir da semana seguinte, os alunos puderam marcar uma entrevista onde treinaríamos o exame. Um dos assuntos das conversas foi, inevitavelmente, a pandemia de Covid-19. Nós tínhamos planos para ir para Portugal na Páscoa, mas eles foram alterados por causa do Covid-19. O coronavírus começou na China, que é na Ásia. É um vírus muito contagioso e para proteger nós dele, a gente precisa lavar as mãos e não meter a mão nos olhos ou na boca, porque senão a gente tem um risco grande de pegar. Eu não sei, este vai ser um ano muito complicado, mas acho que eu quero ir a um concerto e ir a Portugal ou Los Angeles. Para os mais velhos, publiquei exames e ao mesmo tempo criei salas de aula virtuais no Google Classroom para todos os níveis, dos 4 aos 17 anos. Nessa mesma mensagem dava conta das minhas dúvidas em relação à eficácia das aulas por videoconferência para alunos de 5 a 7 anos. Acabaria por fazer uma ainda antes da Páscoa. Resultou bastante bem, com a ajuda dos pais, claro. À distância de 3 meses, não posso deixar de pensar que mais não fiz do que transportar o trabalho que já fazia para um ambiente online. Mesmo a leitura da letra de A Morte Saiu à Rua, para celebrar o Dia da Língua Portuguesa.
A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue, um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. Mas qual foi a experiência dos alunos e dos colegas? Fui perguntar. E o som da bigorna com o clarim do céu vão dizendo em toda a parte: o pintor morreu. Olá Pedro, quando vocês começaram a perceber o que se estava a passar à vossa volta, qual foi a vossa reação? O que pensaram que ia acontecer às vossas aulas e à vossa preparação para exame? Fiquei um pouco preocupada, especialmente sobre o português, por causa que só estou a fazer o português este ano. Nem sabia se precisava de fazer os exames mais tarde. Estava um pouco estressada. Se depois tivéssemos feito os exames, que depois ia falhar. Fiquei um bocadinho estressado também sobre o trabalho, porque não sabia o que é que eu ia fazer e como é que as notas iam ser feitas. Mas depois souberam que o trabalho ia continuar. O que pensaram nessa altura e o que acharam da solução? Fiquei feliz que tinha aulas, pelo menos, conseguia continuar a aprender. Eu não quero ter uma nota para uma coisa que eu nem sei. Não fiquei surpreendido, porque eu pensava que íamos continuar o trabalho em alguma maneira, mas a maneira que nós fizemos as aulas ficou um bocadinho esquisito ao princípio. O que é que achaste esquisito e porquê? Era uma coisa nova, porque normalmente estamos numa sala uns com os outros e agora estamos aqui em casa, é mais difícil concentrar. A maneira de fazer o trabalho é muito diferente, não parece tão sério, acho. Não sei se é a palavra certa, mas sabes, na sala temos a ti ali mesmo e que se precisamos de ajuda vens e vês se está errado ou certo ou perguntas-nos. Não me parece a mesma aula. Olá Isabel, obrigado por teres aceitado a responder a algumas perguntas sobre este período que estamos a viver. Queria-te perguntar quais foram os planos iniciais que fizeste quando te deste conta que as aulas presenciais iam ser canceladas? A divisão dos alunos, portanto, se íamos passar a aulas online, era importante que essa divisão fosse bem feita. Eu tenho grupos grandes e muito heterogéneos, que vão de todos os níveis, do mais inicial ao mais avançado, para que os grupos das aulas online fossem o mais homogéneo possível para podermos trabalhar. Eu terminei as aulas numa sexta-feira, julgo dia 20 de março, e portanto eu tive o fim de semana para ponderar, não é? E traçar um plano para aquilo que eu ia fazer logo na segunda-feira seguinte. É óbvio que a informação que nós temos disponível é muita, mas também é fácil nós perdermos, não é, nessa mesma informação. Apoiei-me bastante em experiências de colegas que já estavam nesta modalidade há mais tempo e também naquilo que foi o curso do presencial para o online do Instituto Camões. Os meus planos eu achava que eram muito simples e diretos e que todos os alunos iriam ter a capacidade de trabalhar de acordo com os meus planos. Claro que foram totalmente furados, porque a minha ideia era utilizar o PowerPoint, porque o PowerPoint é uma ferramenta fantástica e permite-nos a nós, professores, gravar áudios. O que com alunos pequenos é fantástico, porque nós não podemos estar ao pé deles, portanto eu gravaria o áudio, eles poderiam ouvir e serem mais autónomos nas tarefas e não depender tanto dos pais. Mas rapidamente percebi que eram impensáveis os telefonemas dos pais no final do dia, e que eles disseram: professora, eu não tenho PowerPoint, ou professora, eu tenho, mas não sei mexer nisto. Portanto, comecei a perceber que havia uma clara falta de literacia informática, se assim pudermos chamar. É diferente trabalhares com um grupo de crianças de 5, 6 anos e trabalhares com adolescentes que se estão a preparar para fazer os A-Levels. E, portanto, para os mais novos, sem dúvida, a parte mais lúdica, a oralidade, as imagens, mostrar imagens, fazer pequenos jogos que os fizessem falar. A minha parte também, enquanto atriz aqui neste meio, também tinha que funcionar de maneira diferente. Para os mais velhos já não é assim, obviamente, então temos que ir um pouco em busca daquilo que são os interesses deles. Portanto, a adaptação aos mais novos
através deste meio foi mais complicada, mas também foi aquela onde houve mais frutos, creio eu, porque os miúdos, faltava 1 hora para a aula, eu já estava a receber que os participantes de Zoom estavam lá à espera e já estavam entusiasmados e queriam entrar e queriam logo começar. Usei o Quizizi, usei muito o Learning Apps também, usei também o Kahoot. O Kahoot é sempre algo que eles gostam muito, não é? Portanto, temos que dosear também o seu uso, caso contrário deixa de surtir o efeito desejado. Depois tens toda outras ferramentas que tu podes utilizar online, desde o Learning App, ou do Quizizi, ou vídeos do YouTube que te ajudam na leitura, que eu fui introduzindo. Portanto, não me fiquei só no Forms, inicialmente Forms, depois fui alargando o leque de ferramentas que fui utilizando. E, por exemplo, o Learning Apps, os alunos já conheciam, portanto, foi fácil de utilizar. Primordial será o desenho, como é que isto vai funcionar? Como é que isto vai funcionar para que haja uma continuidade, para que haja um plano, não é? O que é que nós estamos aqui a fazer ao fim e ao cabo? Mas, obviamente, depois a questão da própria aula. Não é? Como é que a aula funciona? Para mim, o desenho é o fundamental e é o que está no centro, sabes? Mas tu também só consegues desenhar conforme aquilo que tens à tua disposição. Ou seja, neste caso, o teu desenho vai sempre depender das ferramentas que tu te sentes à vontade para utilizar e que os alunos também têm capacidade intelectual e tecnológica para utilizar. Então, eu acho que o desenho está no centro, mas sempre dependente de tudo, ou seja, sempre dependente das tecnologias, das ferramentas e do contexto em que nos inserimos. Eu tentei fazer com que as nossas aulas virtuais se assemelhassem ao máximo àquilo que nós vivemos dentro da sala de aula, porque eu acho que isso também trazia algum conforto aos alunos. Aquilo que eu tentei fazer, aquilo que eu já faço nas sessões presenciais, foi tentar arranjar metodologias e programas diferentes para poder diversificar. À falta daquela dinâmica presencial, eu acho que o facto de eles fazerem sempre coisas diferentes ou tentarmos inovar foi importante para cativar a atenção deles e promover exatamente o trabalho que eles foram então desenvolvendo. E desenvolveram muito bem, portanto, eu acho que eles são todos parabéns. O trabalho, como estava a dizer, tem de se fazer individualmente, depois tem-se a aula contigo, baseada no que nós fizemos sozinhos, portanto é mais difícil arranjar uma hora para nós fazermos o trabalho, porque depois temos família e irmãos, animais. Não me parece tão real a aula, porque nós não estamos numa sala com, sabes, os outros professores, e isso afeta quanto trabalho é que nós fazemos e quanto estamos distraídos. O apoio que tu davas nas aulas presenciais, sim, ajudava. Quando tinha uma dúvida ou isso, podia logo perguntar. Agora era fazer o que consegui, depois o que não conseguia, esperava até a aula para perguntar. Não é que não se pode ter o mesmo apoio, pode-se ter o mesmo apoio, mas pode chegar mais tarde. Também diria a mesma coisa, porque nós não estamos mais uma vez numa sala, é uma maneira diferente no que nós estamos acostumados, e para perguntar-te uma coisa ou para perguntar a alguém na sala é mais difícil. O que achas que resultou melhor com os alunos mais velhos? Estruturar as coisas e organizar. Foram o grupo que esteve um pouco mais perdido no meio disto tudo. Porque de repente deixaram de ter aulas, não só as nossas aulas, mas também as aulas na escola. Houve nas escolas inglesas mesmo deixar completamente os alunos e passar só a um modelo digital, utilizar só o Google Classroom. Portanto, eu percebi que foi muito importante uma aula semanal em que eles tenham contacto com o professor e depois o complemento do Google Classroom para organizar, estruturar aquilo que eles têm de aprender, aquilo que eles têm de fazer. Eu acho que isso foi extremamente importante para o grupo dos mais velhos, dos adolescentes, dos jovens. Gostava que me falassem um pouco de como a vossa escola organizou o ensino durante a quarentena. A nossa escola, começamos por todas as aulas fizeram Google Classroom.
e algumas aulas começaram a fazer video calls. Não no Zoom, mas fizemos no Teams. Nós não fizemos nada. Eu já tinha acabado a maior parte dos cursos e os meus professores, antes disto tudo, já me tinham dado alguns exames para fazer, perguntas, isso tudo. Mas português é o único que eu ando a ter aulas. Eu ando a fazer tipo coisas online ou isso, mas eu não estou a fazer os materiais que eles me deram. Eles deram um grande pacote de papéis, muitos papéis com os exames e os testes e isso tudo. It intimidates me. Lembro-me de um aluno que disse: eu só sei que dia da semana é, porque é neste dia que eu tenho aula de português. E, portanto, isso é bastante sugestivo, não é? E, portanto, mostra-te efetivamente que contribuíste, não é? De alguma forma, para que a rotina e a normalidade na vida deles continuasse. E houve uma altura que eu lhes perguntei se eles conheciam qual era a moeda utilizada em Portugal antes do euro. E muitos deles disseram que não, mas houve uma aluna que disse: sim, é o escudo. Pois, entre isto, eu ouço uma mãe a dizer: professora, eu tenho uma coleção de notas cá em casa. E, entretanto, houve outra que disse: professora, o meu marido faz coleção de moedas de escudo. Então, naquele momento, na aula síncrona, disse: por favor, se puderem, vão buscar. E tornou a aula bastante mais rica. Portanto, isto também foi um bocadinho ter mais atenção que realmente os pais são uma mais-valia. E, portanto, eu às vezes até brincava com eles e dizia: para além de conhecimentos em português, vocês vão sair daqui com conhecimentos informáticos. A professora de português a ensinar informática. Com os mais novos, utilizei muitas vezes o que eles tinham ao pé deles. Por exemplo, quando falávamos de algum tipo de vocabulário, e houve uma altura que uma menina quis mostrar o animal de estimação. Estávamos a falar de animais, quais são, etc. E ela quis mostrar o animal de estimação. E entanto os outros também foram à procura dos animais de estimação que tinham em casa, e houve alguns gatos contrariados a participarem na aula. E se em setembro, ou ao longo do ano letivo, ou durante o ano letivo, tivermos de voltar a um modelo de ensino à distância, o que devemos manter e o que devemos mudar? Manter as aulas com o professor online, eu acho que são um elemento essencial. Eu reparei que as famílias gostaram muito disso e foi extremamente importante. Eu acho que o professor teve um papel muito importante enquanto mediador e que de alguma forma mantinha a normalidade no meio de tudo o que estava a acontecer. O haver as aulas todas as semanas com o professor a determinada hora, sabendo os pais de antemão o que é que ia acontecer na aula, o que é que era preciso fazer, foi um elemento muito, muito, muito importante. E eu notava que eles sentiam falta desse elemento humano que os ajudasse a ter alguma estrutura neste ensino-aprendizagem novo. Outra das coisas que, em relação a manter, definitivamente vou manter as sessões síncronas, que são fundamentais, quer seja eu utilizo o Zoom, mas Teams ou outra aplicação, que são muito, muito fundamentais para nós continuarmos a ter o contacto com os nossos alunos. E eu fiz a experiência de fazer alternado, foi depois das férias da Páscoa, alternei aulas síncronas com síncronas e assíncronas, e o que eu notei foi que quando não havia aula síncrona, o trabalho assíncrono era menos feito. Este contacto online é suficiente para nós conseguirmos continuar a criar uma relação com os alunos. Eu acho que a matéria deveria continuar a ser mandada antes das aulas, para nós podermos ver mais ou menos o que é que nós vamos estudar, fazer um pouco de trabalho. Eu diria, talvez, aproveitar talvez a tecnologia que nós estamos a usar agora. Trabalhos de pesquisa também seriam mais fáceis. Eu acho que o truque, se nós queremos que todos os alunos participem, não é tanto a nível de ferramentas que utilizamos, é mais termos empatia para com cada aluno e para cada situação familiar. Eu acho que então que não há uma resposta, uma solução que seja a ideal, porque eu acho que nós vamos trabalhando, vamos vendo o desenvolvimento e vamos então
definindo aquilo que realmente é importante e adequado. E ter este tipo de ensino durante um ano letivo inteiro? Eu não gostaria disso porque eu acho que não. Eu distraio-me muito facilmente e estar em casa não ajuda-me a trabalhar. Não ia ser horrível, mas eu preferia ter a aula cara a cara. Para quem já é professor há algum tempo, não é? Nós achamos que temos alguma capacidade para estabelecer exatamente essa relação, essa empatia. Agora vamos ver em setembro, com as novas turmas, como tu dizes, qual será então a realidade, mas eu sou uma pessoa otimista, portanto espero bem conseguir, se isso for necessário, conseguir essa empatia através do online, como é óbvio. Para quem trabalhou, não é, tantos anos em presencial e teve apenas uma experiência de online durante 3 meses, 4 meses, não é uma comparação muito justa, não é? Comparar os dois cenários. É óbvio, eu acho que por a experiência que eu tenho, eu prefiro o presencial, porque consegues ter uma dinâmica diferente. Sinto-se mais confortável, sinto-me mais confortável para falar sobre as coisas que nós estamos a aprender, quando é preciso partilhar as ideias e isso. É mais difícil distrair-te numa sala e o professor pode ajudar-te ou pode ajudar-te mais se estás em frente deles, e diria que também senti-se mais natural, porque talvez é porque nós não estamos acostumados a fazer as aulas assim desta maneira, mas eu diria que quando nós estamos numa sala gosto mais, acho, porque estou lá e estou a falar com as pessoas, prefiro na sala.